Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 4 de maio do ano de 2017. Saúdo os senhores vereadores e a comunidade que nos assiste com boa noite. E peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura de um versículo bíblico. Deus nos habilita para resistir ao pecado, porque não há desculpa que justifique o pecado. Também solicito ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura da ata anterior, ata de número 020/2017. Aos 27 de abril de 2017, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal, compareceram em sessão ordinária os vereadores Vanderlei Sassi, Omar Saplinski, Jonathan Cis, Fabiano Kimpski, Ademir José Deretti, Joanir José Lewandowski, Pierre Gustavo Berri, Renato dos Santos e Celésio Zappellini. Iniciando os trabalhos, o presidente convida o assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura do artigo 79 do Regimento Interno. Após lida, convida o vereador Jonathan que faça a leitura da ata 019, onde que após lida é submetida em discussão e aprovação. Não tendo vereadores que se manifestem, é aprovada por unanimidade. O presidente convida o assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura das correspondências expedidas e após lidas. Convida o vereador Jonathan, que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas. Leitura das indicações 116 do vereador Renato, 117, 119, 121, 122 e 123 do vereador Ilmar, as de número 120 do vereador Ademir, do requerimento 015 do vereador Renato. O presidente acusa o recebimento das indicações e requerimentos a quais irão a deliberação na próxima sessão. Na ordem do dia, o vereador Pierre convoca os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a próxima sessão, 4 de maio, para analisar os projetos que se encontram na referida comissão. Dando sequência aos trabalhos, o presidente defere as indicações cujo teor é de envio ao prefeito municipal do seguinte pedido. A indicação 111 do vereador Pierre, notificação à empresa que executou a obra de pavimentação asfáltica na estrada Massarandubinha. Indicação 112 do vereador Renato, instalação de academia ao ar livre no Clube dos Carroceiros, na localidade de 3 de maio. Indicação 114 do vereador Joanir, conserto e limpeza de bocas de lobo. Indicação 115 do vereador Joanir, implantação de 2 lombadas na rua José Genuíno Correia. O presidente submete em discussão o requerimento 014, que requer esta presidência enviou ao prefeito do seguinte pedido: o calendário das reuniões dos conselhos municipais de 2017, de autoria do vereador Vanderlei Sassi. Após a manifestação do vereador Fabiano e do vereador Vanderlei, é submetida em votação. Não tendo vereadores que se manifestem, é aprovada por unanimidade. Na ordem do dia ainda, o vereador Fabiano solicita que seja incluído na indicação do vereador Pierre as fotos tiradas referente à manutenção do asfalto na localidade de Massarandubinha, que, na minha opinião, ao invés de melhorar, piorou. Por isso que seja notificada a empresa para que seja melhorada a situação do asfalto naquele local. Na palavra livre, manifestou-se o vereador Renato, e na palavra dos líderes de bancada, nenhum vereador manifestou-se. Nada mais tendo a deliberar, encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para 4 de maio. E eu, Jair Michelucci, digitei a presente ata, qual foi lavrada pelo vereador Jonathan, primeiro secretário, e vai assinada pelo presidente, secretários e nobres vereadores. Massaranduba, 27 de abril. Está em discussão a presente ata. Não tendo vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada a ata de número 022/2017. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Expedido ofício 32/2017, encaminhamos ao prefeito Armindo César Tassi o requerimento 014/2017, o qual solicita o calendário das sessões, das reuniões dos conselhos municipais do ano de 2017, de autoria do vereador Vanderlei Sassi. Requerimento esse aprovado por unanimidade na sessão do dia 27 de abril. Anexo às indicações 111 do vereador Pierre, a de número 112 do vereador Renato, a de número 114, 115 do vereador Joanir,
e que foram deferidas na sessão também do dia 27 de abril. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito no dia 28 de abril de 2017. Foi encaminhado o ofício 33/2017 ao excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Xerém, diretor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com o seguinte teor: encaminhamos a Vossa Senhoria a relação dos ocupantes dos cargos eletivos e função de confiança até o primeiro trimestre do ano de 2017, sendo que tínhamos, para o momento, atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura do expediente da mesa. Senhor presidente, nobres vereadores, recebemos o ofício 83. Através do presente, estamos encaminhando para análise desta casa o balancete de execução orçamentária relativo ao mês de março do Fundo Municipal de Saúde. Atenciosamente, Suzane Renck, secretária de Saúde e Assistência Social. Também recebemos o ofício 84. Estamos encaminhando para análise desta casa o balancete de execução orçamentária relativo ao mês de março da Prefeitura Municipal. Atenciosamente, Armindo César Tassi. E ofício 85, que encaminha para casa o balancete de execução orçamentária relativo ao mês de março do Fundo Municipal de Assistência Social. A secretária Suzane Renck. Recebemos também do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento, que comunica a esta presidência, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia à execução do programa do Fundo Nacional de Educação e Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo descritos a entidade Prefeitura Municipal de Massaranduba e os programas PENAI, PENAT, PENAI Alimentação Escolar, Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental e AEE. Também recebemos ofício 1130 da Câmara de Vereadores de Joinville, ao qual o assunto encaminha moção aprovada, compra o dever regimental de encaminhar a Vossa Senhoria para providências o teor da moção, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, aprovada na sessão ordinária realizada em 4 de abril de 2017. Conforme segue Fernando Krelling, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Nas indicações 124 do vereador Celésio, o qual solicita envio ao prefeito, abertura, macadamização e patrulhamento da estrada do Braço Seco, em toda a sua extensão. Na indicação 125 do vereador Renato, solicita envio ao prefeito, patrulhamento em toda a extensão da rua Ribeirão Irma. Indicação 126 do vereador Fabiano, qual solicita envio ao Executivo Municipal, macadamização, patrulhamento e limpeza das laterais da rua Tifa Safanelli, na localidade de Guaraniaçu. Também recebemos mensagem 17, projeto de lei complementar 07, em anexo ao projeto de lei complementar 07, que aplica o piso salarial nacional do magistério aos professores do município de Massaranduba. O referido projeto visa atender o piso nacional do magistério, que é regulamentado pela Lei Federal 11.738, de 2008, para os professores que têm a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Esta municipalidade repassará os valores aos profissionais do magistério de nível 1, de forma retroativa a partir de 1º de janeiro de 2017. Atenciosamente, Armindo César Tassi. E nos requerimentos, o 016, o qual, após tramitação, ouvido o plenário, requer esta presidência que seja encaminhada à ADR de Blumenau e ao DEINFRA do seguinte pedido: melhorias na rede de energia elétrica da rua Felipe... Retificando, né? Requer que seja encaminhado à ADR de Blumenau e à Celesc
Somente a Celesc, retificando mais uma vez. Vamos fazer a alteração aqui do requerimento. A Celesc, melhorias na rede de energia elétrica da rua Felipe Ber, bairro Campinha. Segue o requerimento. Senhor presidente e nobres vereadores, seriam essas as atividades da mesa. Obrigado, vereador. Recebo o ofício 83, o ofício 84 e o ofício 85. Obrigado, vereador. O qual também fica à disposição dos nobres vereadores, os balancetes referente ao mês de março de 2017, referente ao Fundo Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Assistência Social. Também recebo o comunicado 363-19 do Ministério da Educação, o qual também fica à disposição dos nobres vereadores. Recebo ofício número 1130 da Câmara de Vereadores de Joinville, até onde nos encaminham um modelo de encaminho a moção que foi aprovada, né? Moção de repúdio aí a PEC da reforma da Previdência, aí, a qual mesma também já foi aprovada uma nesta casa. Recebo a indicação 124 e 125 e 126 de 2017, as quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Também recebo o requerimento 16 de 2017, o qual também irá à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo a mensagem 17 de 2017, anexo ao projeto de lei 07 de 2017, o qual encaminho ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, e posteriormente às comissões permanentes. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Joaninha. convocar a Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Jonathan Tich, vereador Renato dos Santos, para segunda-feira próxima, aqui nesta casa, avaliarmos os projetos de lei 017-2017 e projeto de lei do Legislativo 01-2017, às 18 horas. Mais algum comunicado? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jonathan. Convocar a Comissão de Ordem Social e Econômica, vereador Ademir e vereador Celésio, para segunda-feira, dia 8, às 18h30, analisarmos os projetos na referida comissão. Obrigado. Mais algum comunicado? Presidente, eu gostaria que botasse em pauta aquela minha indicação. Sim. Não há necessidade de pedido de alteração de pauta, vereador, é só um encaminhamento e vamos acrescentar. Como? Não entendi a colocação, vereador. Como é que vai saber se ele não pede que é para hoje? Não precisa pedir alteração de pauta. Não, a aprovação dos senhores, a alteração de pauta. Só um deferimento? Não, mas é alterada a pauta. Como é que o cara vai saber? É incluso? Senhores vereadores, na ordem do dia, nos encaminhamentos, defiro a indicação 116/2017, de autoria do vereador Renato dos Santos, que solicita envio ao prefeito o seguinte pedido: instalação de braços para colocação de lâmpadas para iluminação pública na rua Ribeirão Gustavo, iniciando na residência do senhor Amádio Rosa até as proximidades do comércio Tribés, na localidade de Ribeirão Gustavo. Defiro a indicação 117/2017, de autoria do vereador Ilmar Saplinski, o qual solicita envio ao prefeito do seguinte pedido: instalação de iluminação pública na rua Guaramirim, no bairro Industrial. Defiro a indicação 119/2017, de autoria do vereador Ilmar Saplinski, o qual solicita envio ao prefeito a seguinte providência: indicativos de pontos de ônibus na rua Guaramirim, devidamente cobertos. Defiro a indicação 120/2017, de autoria do vereador Ademir José Deretti, o qual solicita esta casa, envia ao prefeito da seguinte providência:
manutenção na rede de iluminação pública na rua André Kubnik, bairro Centro. Defiro a indicação 121/2017, de autoria do vereador Ilmar Saplinski, o qual solicita envio ao prefeito da seguinte providência: instalação de lixeira comunitária na saída da rua à direita após a empresa AG Metal na rodovia SC 415. Defiro a indicação 122/2017, de autoria do vereador Ilmar Saplinski, o qual solicita envio ao senhor prefeito municipal da seguinte providência: instalação de ponto de ônibus coberto e recuo na rua para que o ônibus pare fora da pista na rua Madre Antonina Rudnick, lado oposto ao mercado Pravutsky. Defiro a indicação de número 123/2017, de autoria do vereador Ilmar Saplinski, o qual solicita envio ao senhor prefeito municipal da seguinte providência: sinalização da lombada com pintura e instalação de lixeira comunitária no final da rua 8 de março, no bairro Butuca. Defiro a indicação de número 125/2017, de autoria do vereador Renato dos Santos, que solicita envio ao prefeito do seguinte pedido: patrulhamento em toda a extensão da rua no Ribeirão Irma. Senhor presidente, aquela instalação de lâmpadas na rua lá do bairro Guarani-Mirim é necessária porque lá realmente à noite fica muito escuro e lá tem muitos carros suspeitos, lá onde dá uma segurança muito grande para aquele pessoal que mora lá, que trafega lá. Isso seria uma obra muito importante para a segurança das pessoas que passam por lá. Senhores vereadores, está em discussão para votação o requerimento de número 15/2017, de autoria do vereador Renato dos Santos. Autor do requerimento é abaixo assinado, de conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 115, inciso 3º, após tramitação e ouvido plenário, requer esta presidência envio a Oi Brasil Telecom S.A. e a Vivo do seguinte pedido: instalação de antenas para celular na rua Expedicionário Benjamin Berg, na localidade de Campinha Central. Justificativa: na região da Campinha Central, Benjamin Constant, Braço do Norte, Ribeirão Gustavo, Ribeirão Vildo e Ribeirão Huberto, não existe sinal para celulares, e com a instalação das antenas tanto da Oi, Brasil Telecom e da Vivo, irá atender a demanda de várias localidades acima descritas. Inclusive, na região do Benjamin Constant, existem várias empresas do ramo de confecções de roupas e demais empresas. Está em discussão referido ao requerimento. O autor quer colocar alguma coisa? Não? Não, senhor presidente, isso aí é um pedido lá da comunidade que tem lugar que a empresa de telefonia ali pega em alguns lugares, mas cai, por exemplo, ali um exemplo só, ali na minha residência, onde é que eu moro, lá eu tenho que subir o morro lá atrás de casa para o aparelho ter o sinal para eu poder falar. Isso aí já é um problema bem antigo, mas como é um pedido da comunidade, essas coisas, eu estou, como vereador, estou fazendo a minha parte. Né? Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento número 015/2017. Senhores vereadores, na palavra livre, conforme nosso artigo do regimento interno, pelo tempo de 5 minutos, com a palavra o vereador Fabiano Kemski. Gostaria de cumprimentar o presidente Vanderlei, colegas vereadores, a comunidade que nos assiste, os munícipes presentes. Só para esclarecer, essa semana a cobrança foi bastante grande novamente sobre o asfalto em Masarandubinha. Por que não está sendo arrumado esse asfalto? Que foi começada a obra, foi retirado o asfalto quebrado e nada está sendo feito. Hoje, novamente, estive conversando com o secretário, com o Wilson, com o prefeito,
prefeito se comprometeu em segunda-feira chamar o gerente da Paviplan, Maurício, para fazer uma reunião e ir com ele lá para ver essa obra, porque simplesmente não pode ser feito essa operação tapa-buracos que eles estão fazendo, porque já fizeram 1, 2, 3 vezes e está quebrando no mesmo local. Tem que remover todo aquele asfalto, aquele barro podre que está ali, botar material bom para ver se isso aguenta. E como esse asfalto está na garantia ainda, a Paviplan tem que executar esse trabalho. Então, estamos vendo, o prefeito está vendo isso, o secretário está vendo, para na segunda-feira irmos lá para ver o que se pode ser feito para fazer um serviço de qualidade. Não apenas ir lá, tampar aquele buraco. Nós todos soubemos a situação que está, aquilo lá está feio mesmo, o pessoal tem direito em reclamar, com direito, mas só para esclarecer para a comunidade que nos assiste, que estamos sim se empenhando para melhorar aquilo ali. E se der tudo certo, vamos ver o que conseguimos fazer na segunda-feira com o gerente ali da Paviplan, que o prefeito está para marcar para vir aqui na prefeitura e vermos o asfalto. Obrigado. Com a palavra o vereador Joanir José Lewandowski. Retiro, senhor presidente. Com a palavra o vereador Renato dos Santos. Na palavra de líderes de bancada e de governo, pelo tempo de 2 minutos, líder da bancada do PP, vereador Ademir. Líder da bancada do PSB, vereador Celésio. Retiro, presidente. Líder da bancada do PSD, vereador Renato. Líder da bancada do PSDB, vereador Jonathan. Retiro, senhor presidente. Senhores vereadores, quero convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 8 de maio de 2017, às 19 horas, aqui no recinto desta casa. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão ordinária.